Olá, bom dia, amigos, companheiros da Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. A semana passada, dentro do capítulo 11, Gênero Espiritual, falamos sobre o princípio espiritual. Vimos que Deus cria o princípio espiritual, todos iguais, simples e ignorantes. Não existe aquele serzinho criado perfeito aqui para chamar de anjo, e vimos que não existe, né? Pois bem, hoje falaremos a união do princípio espiritual na matéria, do item 10 ao item 14. Pois bem, Deus criou o princípio inteligente para que o mesmo pudesse aprender, reaprender, evoluir. De certo, óbvio que ele necessita de uma ferramenta útil para realizar tarefas que até então os outros seres não seriam capazes de realizar. Deus, em vez de unir um espírito à pedra, ao ser inorgânico, criou o corpo humano. O corpo humano é uma máquina perfeita que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Essa é a definição da internet. Se nós dermos um instrumento musical nas mãos de um leigo, óbvio que o mesmo não irá conseguir tirar o proveito, o devido proveito do instrumento que lhe foi confiado. Pois bem, quando o homem primitivo, o homem das cavernas, era a época deles aqui na Terra, eles tinham um corpo muito mais rude, muito mais forte, para que ele pudesse enfrentar os problemas pertinentes daquela época. Hoje, como nós já evoluímos um pouquinho, deixamos o mundo primitivo para trás. Galgamos um degrauzinho, estamos no mundo de provas e expiações. Notem que o nosso físico, o nosso corpo já mudou, assim como o nosso progresso espiritual alavancou. E a nossa constituição, com referência à da primitiva, é muito maior. Mesmo assim, ainda tem muita gente que reclama do corpo, né? Se é muito alto, se é muito baixo, gordo, magro, careca, né? E assim por diante. Mas e se diríamos que é a própria pessoa que molda o corpo físico antes de reencarnar? Sim, exatamente. É isso que nós falamos. Antes de reencarnar, nós fazemos um projeto de vida para que a nossa encarnação seja coroada de êxito. Pensem bem, coroada de êxito e não coroada de coisas boas e belas, porque isso poderia colocar em xeque nossos projetos. Como, por exemplo, se o espírito precisa passar por uma experiência de humildade, ele não pode escolher um corpo muito bonito para que esse não seja empecilho nas suas tarefas. Isso vai chamar muita atenção, não é verdade? E quando nós deixarmos o mundo dos primitivos e passarmos para a regeneração, o nosso intelecto, o meu eu irá evoluir, com certeza o nosso corpo terá que se adaptar àquele espírito que evoluiu. Então, o nosso corpo irá, irá ficar mais tênue, mais evoluído. É como falamos lá atrás, né? Demos um instrumento na mão de um leigo, ele não vai fazer nada, mas se dermos um instrumento afinadinho na mão de um músico, ele vai conseguir tirar um som harmonioso que agrada aos nossos ouvidos, não é verdade? Então, pois bem, todo ser tem a missão de evoluir, de vir aqui na Terra e crescer. Assim o é. E aqui no nosso mundo material, nós acabamos buscando progresso, né, financeiro, mordomias, comodidades, e na maioria das vezes nós deixamos que essa busca do material extrapole e acabe sufocando a nossa busca pelo espiritual, a busca por Deus, né, a nossa verdadeiro aprendizado. Que tudo que nós conseguimos aqui na Terra é na Terra, nós não temos a posse, nós temos só o usufruto. A verdadeira vida que tem valor é espiritual. Porque a matéria, tudo fica aqui. Nós não vamos levar nada. Caixão não tem gaveta, não é mesmo, gente? Quando nós estamos aqui no corpo,
nós temos a necessidade de crescer, de evoluir, de aprender. E nessa subida, vamos dizer assim, nessa ascensão, alguns acabam tomando decisões corretas de escolher o bem, de expurgar o mal. Outras pessoas nem tanto, né? Acabam escolhendo um lado errado aí, né? Partindo por um outro lado. Mas nem por isso, não é porque ele escolheu o lado errado, é que ele deixa de receber o suporte das leis naturais. Tem uma célebre frase aí, né? Que conhecemos todos, que Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus não privilegia ninguém. Os direitos são todos iguais. Nós buscamos o nosso mérito, o nosso demérito, através do nosso livre-arbítrio, né? A vestimenta que serve para o princípio inteligente aqui na Terra, ela é puramente material, igualzinho dos animais. Não tem nenhuma diferença. E ela se desgasta, se acaba. E quando ela se acaba, esgota-se o princípio vital que habitava aquele corpo. E assim que isso acontece, o perispírito, o laço que prende o espírito à matéria, se desprende, né, e o espírito para poder voltar para a espiritualidade, para a verdadeira vida, que é espiritual. E o corpo irá se integrar e fazer parte do grande todo, lá voltar, né, para formar novos corpos. Cabe aqui uma observação muito importante. É somente na matéria que nós evoluímos. Por quê? Porque aqui nós estamos sujeitos aos erros, às tentações, ao materialismo, ao egoísmo, vaidade e tantos outros que não precisa enumerar aqui. E é por isso que o nosso progresso só se faz aqui na carne. Do outro lado, nós não ficamos inativos de forma alguma. Nós vamos aprender sempre, estamos preparados, estudando, mas na hora de fazer as provinhas, eu tenho que voltar aqui no plano Terra, para podermos colocarmos em prática, né? Vermos se nós realmente aprendemos a lição. E como colocamos, né, o princípio, o corpo humano é uma criação excepcional, que temos que considerar que são os mesmos elementos que constituem dos animais, né? O mesmo princípio vital anima os dois, tanto o homem quanto os animais, né, nos seres orgânicos. Anima o homem. Ou seja, sem o princípio inteligente, se nós tirarmos o princípio inteligente, não terá nenhuma diferença entre o homem e os animais. A Constituição é toda igual. Os seres orgânicos, né, dotados de vida, de princípio vital. O corpo físico, ele tem suas limitações. E para que nós possamos progredir, o pobre, o rico, o branco, o negro, o homem, a mulher, ele precisa se adequar a esse novo ciclo, né, que nós vamos viver, o terceiro milênio. Aí, tudo nós falamos, exceto quando um ser de elevadíssima moral toma um planeta nos braços, diminui sua grandiosidade para adentrar em um corpo ainda inferior, mudar a contagem de tempo cronológico para nos ensinar a lei de amor ao próximo, amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Jesus, o governador na terra. Só ele esteve aqui, voltando de esferas superiores mais elevadas para nos ensinar a lei de amor e o nosso progresso de uma forma mais acentuada.
Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.